Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa 75ª aula de estudos da obra A Gênese, de Allan Kardec. Meu nome é Marcos Venício e, como sempre, quero convidar você a ficar me ouvindo ou me vendo, ou de preferência as duas coisas. Falar sobre esses assuntos que são interessantes, relevantes, instigantes, fascinantes, estimulantes e muito importantes sobre a vida, sobre a doutrina espírita, sobre ciência, sobre aquilo que, aliás, nós, como espíritas, professamos, né? Mas você, se por acaso não for espírita, fique com a parte do conhecimento da doutrina, o conhecimento científico e quem sabe, né? Ruminando, refletindo sobre esse temário, quem sabe você queira se aprofundar mais nessa doutrina tão maravilhosa que é a doutrina espírita, que tem como principal aliada no aspecto material a ciência. Então, de novo, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Venício. Se você não está inscrito ou inscrita no canal, faça isso, não deixe de fazer, pois é muito importante para a continuidade do mesmo. Deixe o seu gostei aí, que é o like, né? Muito importante você deixar o gostei, o YouTube, o algoritmo que é gerado pelo YouTube leva muito em consideração agora o seu like, o seu gostei. Mas se no final da minha fala você não gostou, é só trocar o like pelo dislike, não tem problema nenhum, você pode fazer isso a qualquer momento. Não deixe de usar a aba de comentários, né? Nela você pergunta aí o que quiser. Se eu souber, eu não respondo. Se eu não souber, eu vou atrás de aprender para lhe responder ou perguntar a alguém que saiba mais do que eu. Então é isso, tá? Não esqueça de divulgar o vídeo, é muito importante. Divulgue aí para o seu círculo de amizade, parentes, amigos, colegas. Divulgue esse vídeo, pois ele tem esse objetivo de divulgar espiritismo e ciência de qualidade, tá bom? Bom, ainda continuamos numa pandemia, né? Estou gravando esse vídeo numa manhã de quinta, finalzinho da manhã já de quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022. A pandemia, inclusive, escutando e vendo o vídeo ontem do Átila Yamarino, e eu concordo com ele, estão apressando demais as coisas, estão querendo colocar o fim numa pandemia cedo ainda, a pandemia não está no fim, infelizmente, muitas instituições, muitos órgãos governamentais e não querem apressar as coisas e colocar o rótulo de que a pandemia já está no fim, quando talvez a realidade seja outra, tá? Mas procure se instruir, esse não é o canal para esse assunto, né? O que eu recomendo a você é cuide-se, procure informar-se com informações de qualidade, não acredite em bobagens não, tá? Se for sair, use a máscara de qualidade e da maneira correta, né? Uma máscara PFF2 ou N95, cobrindo nariz e boca. Máscara não é para proteger o queixo, não. É para cobrir nariz e boca. Higienize as mãos sempre que for possível. E claro, fechando o pacote, mais importante ainda de tudo, tome a vacina. Se você não tomou ainda, corra, tome a vacina, atualize-se nas doses, isso salva vida, tá bom? Bom, meu nome é Marcos Venício, mais uma vez, vamos dar início agora ao nosso estudo. Vamos encerrar hoje o capítulo 14, né? Só falta um item, aliás, dois itens, são os itens 48 e 49. 48 é até um pouquinho longo, mas o 49 é somente um parágrafo. E aí nós encerramos daqui a pouquinho, em instantes.
estaremos encerrando o capítulo 14, que trata de fluidos, que, claro, no nosso linguajar, você que tem nos acompanhado aí ao longo das videoaulas, nós entendemos fluidos na escola moderna hoje como campos, né? Campos energéticos, campos bioenergéticos, campos magnéticos, campos eletromagnéticos, campos materiais, campos espirituais. Tem um campo até que falamos muito dele, né, desse campo, e certamente falaremos ainda muito sobre esse campo, que é o campo perispiritual, campo espiritual, campos fundamentais na nossa vida. Então, no capítulo 14, que versa sobre muitos assuntos, estamos encerrando aqui a questão, né, da mecânica das obsessões e possessões. Já vimos muitas coisas sobre isso, sobretudo na nossa videoaula passada, né, videoaula de número 74. Se você não viu a aula 74, não deixe de ver. Ela traz assim, informações muito valiosas de como científico espiritual acerca desse assunto, tá bom? Então, dando início agora ao item 48 do capítulo 14 do livro A Gênese, Kardec assim se expressa: na obsessão há sempre um espírito malfeitor. Na possessão pode tratar-se de um espírito bom que queira falar e que, para causar maior impressão nos ouvintes, toma do corpo de um encarnado que voluntariamente lhe empresta, como emprestaria seu fato a outro encarnado. Isso se verifica sem qualquer perturbação ou incômodo durante o tempo em que o espírito encarnado se acha em liberdade, como no estado de emancipação, conservando-se este último ao lado do seu substituto para ouvi-lo. E aqui é muito importante entender isso aqui com muita propriedade, tá? Não existe a incorporação propriamente dito. O espírito do médium, ele não sai do corpo para que o espírito comunicante, nesse tipo de possessão aqui, para que o espírito do comunicante possa tomar conta do corpo do espírito do médium. Não é assim que as coisas acontecem, não, tá? Já explicamos isso no item anterior. O que ocorre primeiro ocorre o acoplamento. Eu vou repetir aqui de maneira bem rápida, bem apressada, porque nós já explicamos isso exaustivamente na videoaula anterior. Então, primeiro, o espírito que quer dar alguma parte do corpo do médium se aproxima. Então, você tem ali, de um lado, espírito e perispírito. Estamos falando do desencarnado. Do outro lado, vizinho a ele, nós temos espírito, perispírito e corpo físico. Em ambos, encarnado e desencarnado, nós temos os chakras. Então, através do chakra coronário, o chakra coronário do espírito encarnado, que é o médium, e o espírito desencarnado vão entrar em acoplamento, vão entrar em ressonância. Feita essa ressonância, troca de informações, transmissão e recepção de um lado a outro ocorre entre os dois seres, um encarnado e um desencarnado. Dependendo agora da predisposição, dependendo agora das faculdades mediúnicas, das propriedades mediúnicas do encarnado, se ele tem a capacidade de ser controlado através da cervical, né, principalmente através dos nervos que controlam um braço e uma mão para que ele escreva, através dos ouvidos para ouvir a mensagem, através dos olhos para ver alguma imagem, enfim. E por aí vai. Dessa forma, através do chakra, campo perispirítico, ou perispírito propriamente dito, cérebro, né, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, como eu falei, eu estou resumindo
ao máximo, porque já discutimos isso na videoaula anterior. Então, nesse caso, o espírito do médium concede, digamos assim, partes do seu corpo, via nervos, para que o espírito comunicante, né, o espírito do desencarnado, venha a transmitir-lhe alguma coisa, venha a acessar alguma parte desse corpo para poder dar a sua comunicação. Tá? É isso que quer dizer o primeiro parágrafo aqui do item 48. Interessante que aqui, na obsessão, né, Kardec deixa claro aqui, que na obsessão nós temos sempre um espírito malfeitor. Na possessão, aqui, interessante que possessão aqui, neste caso, Kardec não está se referindo só ao caso de uma possessão diabólica ou possessão meio que a nível de subjugação, não. Ele está falando, no caso aqui, de um espírito tomar posse de alguma faculdade corporal do médium, né? Para escrever, para ouvir, para falar, para ver e por aí vai. Tá muito interessante essa conotação. E agora ele vai falar, inclusive, Kardec escreve aqui, acerca do outro lado. Por exemplo, e se for um espírito mau? No segundo parágrafo, Kardec escreve o seguinte: quando é mal o espírito possessor, as coisas se passam de outro modo. Ele não toma moderadamente o corpo do encarnado, arrebata-o se ele não possui bastante força moral para lhe resistir. Falo por maldade para com este. E quem tortura a quem tortura e martiriza de todas as formas, indo ao extremo de tentar exterminá-lo já por estrangulação, já atirando-o ao fogo ou a outros lugares perigosos, servindo-se dos órgãos e dos membros do infeliz paciente, blasfema, injuria e maltrata os que o cercam, entrega-se a excentricidades e a atos que apresentam todos os caracteres da loucura furiosa. Muito interessante. Aqui se aproxima muito, e aí eu vou aludir a um filme que acredito que quase todos vocês que estão me ouvindo e me vendo, se não todos, a grande maioria, acho que é difícil encontrar uma pessoa que não tenha assistido esse filme até hoje, né? Que é O Exorcista, do William Peter Blatty. O Exorcista retrata exatamente esse caso de possessão. Recomendo a quem não assistiu, assistir ao filme, O Exorcista. Quem não assistiu e se interessa muito por esse assunto, recomendo assistir. E recomendo mais ainda ler o livro, ler a obra. Muito interessante a obra, tá? O Exorcista. O Exorcista trata, inclusive o filme é baseado numa história real, num acontecimento real, é só baseado, tá? Claro que no filme tem muita licença artística, muita licença cinematográfica, não vamos esquecer, que é um filme de Hollywood, é feito para ganhar dinheiro, chamar a atenção mesmo, e para entreter, claro, mas tem muita coisa ali interessante. No caso da possessão diabólica mesmo, ou seja, quando se tem ali um espírito mau, e é sempre um espírito mau, pois um espírito que quer destruir, que quer levar alguém à morte, não interessa os motivos que ele acha que tem, isso é uma maldade, ele não tem direito de fazer isso, e mesmo assim o faz, quebrando uma série de regras, uma série de regras de conduta, tá? Mas isso existe, esse tipo de possessão, que já é o subjugamento. E aí o que é que acontece? Utilizando-se do mesmo mecanismo que eu acabei de resumir agora, campo perispiritual, perispírito, chakra, sistema nervoso central, o espírito malfeitor, o espírito maléfico, ele controla, por assim dizer, não é que ele entre no corpo da pessoa, não, mas ele controla o sistema nervoso do indivíduo, principalmente se o indivíduo já for realmente de uma moral muito baixa, se já for vicioso, se já for tendencioso
a coisas incorretas, antiéticas, antimorais, aí é que, desculpe, esse espírito maléfico, vingador, possessor, ele pode tomar conta do sistema nervoso central, do córtex cerebral da vítima dele. E aí sim, tomando conta do córtex cerebral da vida da vítima, ele consegue fazer coisas terríveis com essa vítima, né? Na própria Bíblia, no Novo Testamento, nos milagres que Jesus vivenciou, né? Os ditos milagres, que aliás é o próximo capítulo que nós vamos começar já aqui, os milagres de Jesus. Vocês lembram da parte lá que Jesus curou muitos endemoniados. Um deles lá que se coaduna, até com esse escrito de Allan Kardec. Um lá que se jogava no fogo, às vezes na água. E nem os discípulos de Jesus conseguiram expulsar esse demônio, né? Que Jesus, aí, com a sua voz de comando, claro, era uma autoridade de Jesus, vamos já falar sobre isso, ele conseguiu. Então fica aí esse estágio de possessão. E para terminar, o item 48, né? Kardec escreve o seguinte: são numerosos os fatos deste gênero, em diferentes graus de intensidade, e não derivam de outra causa, muitos casos de loucura. A miúde há também desordens patológicas, que são meras consequências e contra as quais nada adianta os tratamentos médicos enquanto subsiste a causa originária. Dando a conhecer essa fonte de onde provém uma parte das misérias humanas, o Espiritismo indica o remédio a ser aplicado: atuar sobre o autor do mal, que, sendo um ser inteligente, deve ser tratado por meio da inteligência. Olha que coisa interessante, gente. Olha que coisa interessante. Dando a conhecer essa fonte de onde provém uma parte das misérias humanas, o Espiritismo indica o remédio a ser aplicado: atuar sobre o autor do mal, que, sendo um ser inteligente, deve ser tratado por meio da inteligência. Então, muito interessante. Quando a causa aí da obsessão, quando a causa dessa loucura, por assim dizer, não é um fator físico, não é um fator patológico, né, por origem, quando a origem é uma pura e autêntica obsessão, nós temos ali um espírito inteligente como nós, no sentido de que ele sente, ele tem emoções, ele tem sensações, ele tem sentimentos, ele odeia, mas ele ama também, muitas vezes ele quer vingar-se, muitas vezes ele está revoltado, e aí a terapêutica espírita indica o Evangelho de Jesus, acima de tudo, como moldes nos quais devemos tratar esse espírito, né? Bem como a tremenda expertise, talento, tirocínio, prática e habilidade para tratar com um espírito, às vezes violento, às vezes muito inteligente e às vezes com as razões dele, às vezes embasado e motivado por um sentimento de vingança, por um sentimento de revolta, que não raro, às vezes, aquele ou aquela que se diz de vítima fez um mal muito grande a esse espírito no passado, quando esse espírito era uma pessoa, quando ambos estavam na matéria. Então, às vezes, aquela pessoa, né, homem ou mulher, que está passando por um processo obsessivo, às vezes nós, coitadinho ou coitadinha, às vezes ele ou ela provocou isso em vidas passadas. Daí nós entendermos que a questão não é simplista, a questão é muito complexa, requer muito estudo, requer muito preparo, requer muita conduta no bem, requer muito respaldo e autoridade moral, porque esse espírito que muitas vezes está no comando, ele é inteligente e vê. Vá uma pessoa que não tem uma moral elevada, vá uma pessoa viciosa querer tratar
com esse espírito, ele tudo vendo. Já pararam para pensar? Então, quem se dedica a essa área, quem se dedica à mediunidade no sentido de dialogar com os espíritos, o diálogo fraterno, aquele diálogo, enfim, que tem por vista ajudar, tem que preparar-se muito, muito mesmo, em conduta, em vida, em evangelho. Quando eu digo evangelho, não somente na teoria, mas talvez, e mais importante ainda, na prática mesmo. O item 48 tem uma nota de rodapé, que é a nota 96, que Kardec indica, aliás, acho que é a editora, né, que indica os casos de cura de obsessão e de possessão que tem descritos lá na Revista Espírita. E aí tem lá em dezembro de 1863, janeiro de 1864, junho de 1864, janeiro de 1865, junho de 1865, fevereiro de 1868 e junho de 1867. Fica lá para você estudar, né, se tiver interesse e, claro, se quiser, esses casos muito interessantes para estudos desse temário, tá bom? E o último item, aliás, antes de prosseguir, o que você acha sobre isso? Deixe aí o seu comentário na aba de comentários. Você tem alguma pergunta a fazer sobre obsessões, possessões? Você entendeu direito como acontece, de que maneira acontece, de que forma acontece? Deixe aí o seu comentário na aba de comentário. Pergunte aí o que você quiser perguntar, tá bom? E agora, finalmente, o item 49, né? Um parágrafo bem curto. Kardec escreve o seguinte: são as mais das vezes individuais a obsessão e a possessão, mas não raro são epidêmicas, quando sobre uma localidade se lança uma revoada de maus espíritos, é como se uma tropa de inimigos a invadisse. Pode então ser muito considerável o número de indivíduos atacados. Interessante isso aqui, muito interessante mesmo. E olha, isso aqui levanta panos para manga, para muitas discussões. Não vou me acentuar aqui, talvez num outro momento, mas o que Kardec está comentando aqui é que as obsessões e as possessões geralmente são individuais. A prática na vida mediúnica realmente nos diz isso, só que Kardec aventa a possibilidade de uma localidade inteira pode ser obsidiada. E o que você pode entender por localidade inteira? Desde uma família inteira, até uma rua inteira, um bairro inteiro, uma cidade inteira, um estado inteiro, de repente um país inteiro pode ser obsidiado por uma leva de espíritos que encontre respaldo naquela localidade, desde a família até um país inteiro, e espíritos com o objetivo de prejudicar mesmo, pode obsidiar, pode fascinar, pode enganar, pode fanatizar milhares de pessoas. Eu penso que está acontecendo isso hoje, aqui mesmo no Brasil. Mas eu não vou comentar não, porque não é o veículo. Aliás, o veículo até pode ser, não é o canal apropriado e não é esse o objetivo desse vídeo. Mas eu acho muito, posso dizer que tenho muita convicção de que está acontecendo isso, inclusive aqui no Brasil. Em outros lugares também, mas sobretudo nos dias atuais no Brasil. Quem sabe num outro tipo de vídeo depois eu comente sobre isso. Mas o que você pensa sobre isso? Qual a opinião que você tem acerca disso? Deixe seu comentário aí, isso é muito importante. Aliás, tem uma nota também, tem uma nota 97 aqui, ó, que a nota da editora que diz assim, ó: foi exatamente desse gênero de epidemia que faz alguns anos atacou a aldeia de Morzine, na Saboia.
Veja-se o relato completo dessa epidemia na Revista Espírita de dezembro de 1862, à página 353. Janeiro, fevereiro, abril e maio de 1863, as páginas 1, 33, 101 e 133. Então vale a pena dar uma conferida, vale a pena ver esse assunto. Tem um exemplo aqui do que aconteceu na aldeia de Morzine, na Saboia. Se eu não me engano, é uma região da França ou Itália, não lembro direito. Mas dá uma olhadinha lá na Revista Espírita. Claro, só se você quiser. Mas é muito, muito interessante, sobretudo para quem gosta de estudar esses assuntos. Então, tá vendo? Às vezes é uma coletividade inteira que é obsidiada, que é fascinada, às vezes para defender um líder, às vezes para defender uma ideia malsã, às vezes para defender uma postura ideológica que é eminentemente maléfica, e aí espíritos coadunados, espíritos comprometidos com esses princípios, podem encontrar corações diversos numa comunidade inteira, às vezes num país inteiro, para subjugá-los, para persuadi-los e até obsidiá-los. Bom, reflitam sobre isso, só se vocês quiserem, claro. E agora vamos entrar num capítulo muito interessante mesmo, que é o capítulo 15, que versa sobre os milagres do Evangelho. Isso, os milagres do Evangelho. Esse capítulo 15, olha só que coisa interessante. Nós veremos os seguintes assuntos: superioridade da natureza de Jesus, sonhos, estrela dos magos, dupla vista, curas, possessos, ressurreições, Jesus caminhando sobre as águas, transfiguração, tempestade aplacada, bodas de Caná, multiplicação dos pães, tentação de Jesus, prodígios por ocasião da morte de Jesus, aparição de Jesus após sua morte e, por fim, desaparecimento do corpo de Jesus. Observem que vamos dar início agora, na aula 75, vamos dar início a um tema que é, no mínimo, interessantíssimo, curiosíssimo, fascinantíssimo, instigantíssimo, enfim, muito interessante. Vamos lá? Vamos dar início? Sejam todos vocês muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos lá, não esqueça de dar o seu gostei. Se não gostou, dá o dislike. Não gostei, não tem problema nenhum. Sem melindre, como diz a música, mas não tem revolta não, eu só quero que você se encontre. Então vamos lá, sábio Peninha, não é verdade? Vamos lá. Capítulo 15, os milagres do Evangelho, começando então pela superioridade da natureza de Jesus. Item 1 do capítulo 15. Os fatos que o Evangelho relata e que foram até hoje considerados milagrosos pertencem, na sua maioria, à ordem dos fenômenos psíquicos, isto é, dos que têm como causa primária as faculdades e os atributos da alma. Pronto, de cara, que Kardec já começa a nos instigar que não tem nada de milagroso. Aconteceu por função da faculdades e atributos da alma, que na época não eram estudados. Só com o advento da doutrina espírita, só com o advento do espiritismo, que se descobriu, além do espírito, o perispírito, com as suas propriedades, que aí dá para perceber toda uma fenomenologia que tem, dentre outras faculdades, dar uma explicação a esses fenômenos. E aí Kardec prossegue.
confrontando-os com os que ficaram descritos e explicados no capítulo precedente, reconhecer-se-á, sem dificuldade, que há entre eles identidade de causa e efeito. A história registra outros análogos em todos os tempos e no seio de todos os povos, pela razão de que, desde que há almas encarnadas e desencarnadas, os mesmos efeitos forçosamente se produziram. Pode-se, é certo, contestar no que concerne a este ponto a veracidade da história, mas hoje eles se produzem às nossas vistas e, por assim dizer, à vontade e por indivíduos que nada têm de excepcionais. O só fato da reprodução de um fenômeno em condições idênticas basta para provar que ele é possível e se acha submetido a uma lei, não sendo, portanto, miraculoso. Está aqui Kardec embasando o que eu acabei de dizer anteriormente. Aquilo que nós chamávamos milagres anteriormente, nada mais são do que a produção de fenômenos através das propriedades do perispírito, propriedades da alma, propriedades do espírito, que até bem pouco tempo não se conhecia. Na verdade, a bem da verdade, mesmo nos dias de hoje, não se conhece na inteireza, não se conhece, verdade, para e passo, em detalhes, a mecânica desses fenômenos. Haja vista que não se conhece a estrutura do espírito, não se conhece ainda a estrutura do perispírito, que faz parte do espírito também. Mas só o fato de já conhecermos grande parte das propriedades do perispírito, isso já nos permite explicar um cabedal enorme de fenômenos que antes, como o próprio Kardec está afirmando aqui, eram tidos como milagrosos, e de milagrosos nunca tiveram nada. Apenas foi o uso de leis, que inclusive, como Kardec fala, nos dias de hoje, tudo bem que ele estava falando ou escreveu isso em 1868, mas ainda nos dias de hoje, mesmo no mundo notadamente e cada vez mais materialista, esses fatos, esses fenômenos se repetem aí, alhures na superfície do nosso globo. Kardec prossegue aqui no segundo parágrafo do item 1. O princípio dos fenômenos psíquicos repousa, como já vimos, nas propriedades do fluido perispiritual, ou campo perispiritual, que constitui o agente magnético nas manifestações da vida espiritual, durante a vida corpórea e depois da morte, e finalmente no estado constitutivo dos espíritos e no papel que eles desempenham como força ativa da natureza. Conhecidos estes elementos e comprovados os seus efeitos, tem-se como consequência de admitir a possibilidade de certos fatos que eram rejeitados enquanto se lhes atribuía uma origem sobrenatural. Aqui Kardec só comenta, né? Aliás, eu comentei anteriormente o que Kardec está escrevendo aqui. São as propriedades do perispírito. Ele fala do fluido perispirítico, né? Enquanto que nós falamos hoje, de maneira mais moderna, do campo perispiritual, do campo perispirítico. Então, fica só essa mudança de nomenclatura, mas o objetivo, aquilo a que se refere, é a mesma coisa. Tá? Então, já comentei isso anteriormente. Bom, vamos agora ao item 2. O item 2, que fala sobre Jesus, e é muito interessante. No item 2, Kardec escreve o seguinte, já no primeiro parágrafo. Sem nada prejulgar quanto à natureza do Cristo, natureza cujo exame não entra no quadro desta obra, considerando-o apenas um espírito superior, não podemos deixar de reconhecê-lo um dos de ordem mais elevada e colocado por suas virtudes muitíssimo acima da humanidade terrestre.
pelos imensos resultados que produziu, a sua encarnação neste mundo forçosamente há de ter sido uma dessas missões que a divindade somente a seus mensageiros diretos confia, para cumprimento de seus desígnios, mesmo sem supor que ele fosse o próprio Deus, mas unicamente um enviado de Deus para transmitir sua palavra aos homens, seria mais do que um profeta, porquanto seria um Messias divino. Aqui Kardec primeiro se coloca numa situação de que ele não vai analisar a natureza do Cristo, até porque isso seria impossível, mas aqui Kardec já reconhecendo Cristo como um espírito muito superior à nossa humanidade, um espírito já divinizado, um espírito divino, a serviço inclusive da divindade superior, que é Deus. Então Kardec, com todas as palavras, coloca Jesus como o enviado direto de Deus. Pronto. O enviado direto de Deus. Então imagine as propriedades desse espírito. Imagine as propriedades do perispírito de Jesus. Quão poder emanava e emana dele. Só para que você reflita um pouco. Vamos para o segundo parágrafo. Como homem, tinha a organização dos seres carnais, porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. A sua superioridade com relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo, mas das do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria, e da do seu perispírito, tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Aqui lembrando só a guisa de atualização, como quando Kardec diz assim, o espírito que dominava de modo absoluto a matéria, e dado o seu perispírito, tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Aqui ele está falando do duplo etéreo de Jesus. Porque, como nós sabemos hoje, o perispírito ele é retirado do espírito, ele é gerado, aliás, não é retirado de lugar nenhum, ele é gerado pelo espírito. O perispírito, na escola moderna, ele é gerado pelo espírito. O que é retirado da atmosfera de cada mundo, que na época Kardec chamava de perispírito, é, na verdade, o que nós chamamos hoje de duplo etéreo, ou duplo etérico, mas já explicamos isso também nas aulas anteriores. E, de novo, se você não concorda com isso, se você acha que eu estou sendo sacrílego, se você acha que eu estou deturpando a doutrina espírita e os dizeres de Allan Kardec, não vamos brigar por isso não. Se você continua achando que perispírito é daquela forma exata que Kardec enunciou, não tem problema nenhum. Para todos os efeitos e causas, o efeito vai ser o mesmo, porque mesmo aquele perispírito, na visão de Kardec, mesmo o perispírito retirado da atmosfera do mundo, é guiado e feito pelo espírito. Então, em termos absolutos e para qualquer via de regra, o efeito vai ser o mesmo. O que vai ser complicado é tentar explicar certos fenômenos com essa roupagem. Enquanto que, entendendo o perispírito como um campo gerado pelo próprio espírito, aí sim se explica todas as propriedades do perispírito. Mas aí fica a você, tá me ouvindo, entender da maneira que você quiser, não vamos brigar com isso, tá? Como eu falei, tem duas escolas de se entender perispírito. A escola clássica, que é o espírito como o perispírito como um corpo semimaterial, na verdade retirado da atmosfera do globo, essa é a escola clássica, e tem a escola moderna, que entende o perispírito como um campo de energia gerado pelo próprio espírito e que ele aglutina em torno de si um molde semicorporal, semimaterial, é o que nós chamamos de duplo etéreo, tá? Aí compete a você, que se interessa por esse assunto, estudar bastante, não seja
ávido a tomar partido antes de estudar, não. Estude para que você possa tirar as suas próprias conclusões. Estude, mas isso, claro, só se você quiser. Bom, continuando aqui, ó, sua alma, ainda falando sobre Jesus, né? Porque o que ele falou anteriormente, que o perispírito de Jesus, com certeza, e isso indubitavelmente, era o melhor perispírito que pode imaginar aqui na Terra. Assim como a alma, o espírito de Jesus, foi a maior alma, a mais pura que já esteve aqui na Terra, até hoje. Tá? Então, continuando. Sua alma, provavelmente, não se achava presa ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis. Constantemente desprendida, ela de certo lhe dava dupla vista, não só permanente, como de excepcional penetração, e superior de muito a que de ordinário possuem os homens comuns. O mesmo havia de dar-se nele com relação a todos os fenômenos que dependem dos fluidos perispirituais, ou campos perispirituais ou psíquicos. A qualidade desses fluidos ou campos lhe conferia imensa força magnética ou campo magnético, secundada pelo incessante desejo de fazer o bem. Era Jesus, né? Então se torna até meio que redundante falar nisso. É óbvio que se nós pegarmos todas as propriedades do perispírito, expansão, irradiação, desprendimento, os fenômenos de dupla vista, imagine esses fenômenos perpetrados por um campo perispiritual de Jesus. É uma potência que, se nós tomarmos por base o melhor perispírito que já apareceu até hoje na Terra, que não seja Jesus, se comparado a de Jesus, Jesus era o desse perispírito multiplicado aí por 100, por 1000 ou 1 milhão. Com certeza, a maleabilidade. Jesus não era mais dominado pela matéria, Jesus não tinha mais nenhum vício, nenhum débito, nenhuma falha, nenhum resquícios de maldade, nenhum resquícios de materialidade, com muita justiça mesmo. Kardec aqui nos lembra que Jesus vivia mais a vida espiritual do que a vida material. Claro que ele não esquecia dos seus deveres enquanto pessoa, né? Enquanto um ser humano, enquanto filho, enquanto irmão, mas ele vivia mais um mundo espiritual, então as faculdades, a visão dele, obviamente não era mais essa visão de gelatina que nós temos. Claro que, e aí é minha opinião, Jesus usava essa visão circunscrita nossa apenas como guia, apenas como referência no mundo material em que ele viveu, né? A verdadeira visão do Cristo era uma visão espiritual pura, e o alcance era praticamente ilimitado, que Jesus sabia com certeza discernir muito bem o que era do campo ou da dimensão material e o que era do campo ou da dimensão espiritual. E ele tinha a habilidade de processar, de usar e vivenciar as duas realidades da maneira que ele bem entendesse. Foi o Cristo e na verdade ainda. Bom, concluindo aqui o item 2, Kardec escreve o seguinte: agiria como médium nas curas que operava? Agiria como médium nas curas que operava? Poder-se-á considerá-lo poderoso médium curador? Não, porquanto o médium é um intermediário, um instrumento de que se servem os espíritos desencarnados, e o Cristo não precisava de assistência, pois que era ele quem assistia os outros, agia por si mesmo, em virtude do seu poder pessoal, como o podem fazer, em certos casos, os encarnados na medida de suas forças. Que espíritos, ao demais, ousaria insuflar-lhe seus próprios pensamentos e encarregá-lo de os transmitir? Se algum influxo estranho recebia, esse só de Deus lhe poderia vir. Segundo definição dada por um espírito, ele era médium de Deus. E é bonito, né? A gente acho que já comentamos isso aqui diversas vezes.
Realmente, quando Jesus fazia o que fazia, era ele, era por vontade dele mesmo. Em alguns momentos, né, quando ele pedia ao Pai, se por acaso ele precisasse de um auxílio, com certeza era do próprio Deus. Com certeza, pelo menos na nossa linha de raciocínio, no nosso próprio modo de entendimento atual, era do próprio Deus, era dele mesmo, porque realmente eu acho que essa última partezinha da frase, ele era médium de Deus. Então, colocando Deus, e claro que isso é limitar muito, mas colocando Deus na condição de um espírito, ou o espírito, a fonte de todos os espíritos e tudo o mais, Jesus era o médium desse espírito. Acho que isso já encerra tudo, né, sobre Jesus. Ele era médium do próprio Deus. Dá para falar mais alguma coisa? Da minha parte, não. Mas se você tiver o que falar, escreva aí na aba de comentários, deixe seu comentário aí, o que você pensa a respeito disso. Bom, e agora encerramos esse primeiro temário, né, que era a superioridade da natureza de Jesus. Vamos a um outro temário aqui, que são os sonhos, né? O que Kardec escreve aqui a respeito dos sonhos? E aí ele primeiro retrata um trecho bíblico, né? José, diz o Evangelho, foi avisado por um anjo que lhe apareceu em sonho e lhe aconselhou fugisse para o Egito com o menino. Isso está lá em São Mateus, capítulo 2, versículos 19 a 23. E aí Kardec escreve a respeito desse a parte lá em São Mateus. Os avisos por meio de sonhos desempenham grande papel nos livros sagrados de todas as religiões, sem garantir a exatidão de todos os fatos narrados e sem os discutir. O fenômeno em si mesmo nada tem de anormal, sabendo-se como se sabe que, durante o sono, é quando o espírito, desprendido dos laços da matéria, ou mais correto seria, afrouxado dos laços da matéria, visto que o espírito não se desprende durante o sono. O único momento da nossa vida em que o espírito que somos se desprende da matéria é durante a morte. O que ocorre durante o sono é um afrouxamento em função da expansão perispiritual. O perispírito do espírito encarnado, né? Ele se expande e aí expandindo-se, ele tem a sensação de liberdade porque alça voos maiores. Acho que já comentamos sobre isso. Então, nada tem de anormal. Sabendo-se, como se sabe, que durante o sono é quando o espírito desprendido dos laços da matéria entra momentaneamente na vida espiritual, onde se encontra com os que lhe são conhecidos. É com frequência essa ocasião que os espíritos protetores aproveitam para se manifestar a seus protegidos e lhes dar conselhos mais diretos. São numerosos os casos de avisos em sonho, porém não se deve inferir daí que todos os sonhos são avisos, nem ainda menos que tem uma significação tudo que se vê em sonho. Cumpre-se inclua entre as crenças, superstições e absurdas a arte de interpretar os sonhos. Olha aqui, interpretadoras e interpretadores de sonho. Olha o que Kardec está dizendo aqui com muita lucidez. Existem sonhos premonitórios? Existem. Existem sonhos que, na verdade, são comunicações espirituais? Existem. Mas daí dizer que todo sonho que você teve com alguém desconhecido ou conhecido quer dizer alguma coisa? Nem sempre. Nem sempre. Vamos usar de lucidez. Olha o que Kardec está dizendo aqui, ó. São numerosos os casos de avisos em sonhos, porém
Não se deve inferir daí que todos os sonhos são avisos, nem ainda menos que tenham uma significação tudo que se vê em sonho. Cumpre-se inclua entre as crenças supersticiosas e absurdas a arte de interpretar os sonhos. Olha só, olha como é que Kardec encara a arte de interpretar os sonhos. Ele encara como absurda. A arte de interpretar sonhos, Allan Kardec categoriza como absurda. Então, tenhamos calma aí, devagar com a dor. Não é assim que a carruageia, como diz um amigo meu. Eu vou até anotar aqui esse trecho, como importantíssimo, tá? E é o próprio Kardec falando, ou escrevendo, para você dizer que sou eu aí, que sou contra sonhos. De jeito nenhum, tá bom? O que é que você acha sobre isso? O que é que você pensa a esse respeito? Você acredita nos sonhos? Deixe seu comentário aí, só se você quiser, claro. Agora, vamos observar o assunto, a estrela dos magos, né? Lembra que está lá nos evangelhos, que quando os magos, né, os reis magos, né, estavam procurando o menino que ia nascer, uma estrela foi caminhando, indicando o caminho onde o bebê estaria nascendo ou teria nascido. Tem aqui, ó, um trecho bíblico aqui, ó. Diz-se que uma estrela apareceu aos magos que foram adorar a Jesus, que ela lhes ia à frente, indicando-lhes o caminho, e que se deteve quando eles chegaram. Esse trecho está lá em São Mateus, no capítulo 2, versículos de 1 a 12. Não se trata de saber se o fato que São Mateus narra é real, ou se não passa de uma figura indicativa de que os magos foram guiados de forma misteriosa ao lugar onde estava o menino. Dado que não há meio algum de verificação, trata-se de saber se é possível um fato de natureza assim, ou de tal natureza. O que é certo é que, naquela circunstância, a luz não podia ser uma estrela. Na época em que o fato ocorreu, era possível acreditar-se que fosse, porquanto então se cria serem as estrelas pontos luminosos pregados no firmamento e suscetíveis de cair sobre a terra. Não hoje, quando se conhece a natureza das estrelas. Então aqui cabe uma nota científica, né? Claro que não pode ser uma estrela, não pode. A estrela mais próxima da gente, a estrela mais próxima do planeta Terra é o Sol. E o Sol não aparece à noite. É óbvio, né? O Sol só está... a Terra só está com a sua face virada para o Sol durante o dia. E não tem como o Sol se destacar e sair caminhando. A próxima estrela, mais próxima da Terra, é a estrela Próxima Centauri, que fica a 4 anos-luz de distância. O que são 4 anos-luz de distância? Quer dizer que a luz da estrela Próxima Centauri leva 4 anos para se deslocar lá da estrela para chegar aqui na Terra. Então, se essa estrela se deslocasse, se fosse a Próxima Centauri, né, se ela se deslocasse, o resultado desse deslocamento só iria ser percebido pelos reis magos 4 anos depois. Então não faz sentido, com certeza, essa estrela ditada nos textos não pode ser uma estrela real. Agora, é claro que nos idos desses textos, que retratam mais de 2000 anos atrás, na época o ser humano não sabia ainda o que era estrela. Não existia a ciência da astronomia ainda nessa época, ou se existia, ainda era de forma extremamente rudimentar, era mais estudos astrológicos e não astronômicos. Então, essa estrela que se guiava no céu pode representar muitas coisas. E aí, explicações para isso tem de todos os gostos, desde UFOs, que seria uma nave alienígena que estava guiando os reis magos,
até essa estrela, por ser uma luz, olha, uma luz à noite, naquela época, só podia ser estrela, a lua ou uma fogueira. Acho que uma fogueira eles não iam confundir e uma fogueira também não ia estar se movendo no espaço. Daí nos resta a luz das estrelas, que não pelas razões científicas que eu já expliquei. As questões ufológicas de se teria sido um UFO, eu prefiro não entrar nesse tema, não entrar mesmo, porque esse tipo de questionamento, embora válido, perfeitamente válido, não há como, em hipótese alguma, sequer majorar essa possibilidade. Pode ter sido, pode, mas não temos dados. A questão é essa. Não temos dados suficientes para isso. Vamos ver o que Kardec conclui. O que é certo é que, é o terceiro parágrafo, tá? O que é certo é que, naquela circunstância, a luz não podia ser uma estrela. Tá, nesse aqui nós já lemos. Vamos ver o quarto parágrafo. Entretanto, por não ter como causa a que lhe atribuíram, não deixa de ser possível o fato da aparição de uma luz com o aspecto de uma estrela. Um espírito pode aparecer sob forma luminosa ou transformar uma parte do seu fluido perispirítico, olha só, em foco luminoso. Muitos fatos desse gênero, modernos e perfeitamente autênticos, não procedem de outra causa, que nada apresenta de sobrenatural. Perfeito, perfeito. Essa luz, e aí sim, muito provavelmente, pode ter sido o perispírito de um espírito guia, um espírito ali. Porque convenhamos, gente, isso, pelo menos para mim, é muito claro mesmo. Um espírito como Jesus, quando veio à Terra, é claro que uma pleiade, uma equipe talvez até considerável de espíritos muito superiores, o secundaram. Espíritos muito poderosos, com certeza, o auxiliaram. Então, no caso lá dos Reis Magos, né, o Baltazar e outros lá, muito provavelmente essa explicação do Allan Kardec, muito provavelmente, eu gostei muito dessa explicação, ela é muito coerente. Os Reis Magos, um deles até a mando do Herodes, né, estavam procurando Jesus e o menino Jesus, né, que seria o Cristo, e é muito autêntico para mim, muito próprio, que um desses espíritos é que, em sua forma perispiritual, já que esses espíritos não estavam encarnados, e na sua forma perispiritual, ou seja, em forma de luz, pudesse ter aparecido e guiado esses reis magos até onde estava a manjedoura, né, a caverna, ou sei lá onde foi o nascimento do menino Jesus. Então, portanto, nada de extraordinário. Muito parecido como quando Jesus apareceu para Saulo, lá às portas de Damasco. Só que lá o perispírito de Jesus fez-se visível no deserto ao meio-dia. Aqui não, era noite, o espírito, e com certeza o espírito de uma potência menor de Jesus, muito menor, que tinha mesmo como único objetivo guiar aqueles senhores, né, os reis magos, até onde se encontrava a criancinha lá, o nenenzinho Jesus. Então, muito coerente de todas as explicações, né, envolvendo OVNIs, envolvendo estrelas e outras coisas. Essa, do ponto focal perispiritual, para mim, é a mais decente explicação, é a mais coerente, é a mais lógica, é a qual eu pessoalmente acredito. Mas você, o que acredita? Acredita que era o ET, acredita que era uma nave, acredita que era realmente estrela? Espero que não, que estrela, de todas essas hipóteses, é a única que seria impossível. Mas deixe aí o seu comentário, o que é que você acha sobre isso, o que é que você pensa a esse respeito lá dessa estrela que guiou os Reis Magos. Tá bom? E assim, minha amiga, meu amigo, encerramos a aula de número 75.
Espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, deixe o like aí, é muito importante. Se não gostou, o que eu posso fazer? Se não gostou, eu posso tentar melhorar para você gostar da próxima vez. E aí, se não gostou, deixe o dislike aí, eu não gostei. De preferência, inscreva na aba de comentários aí o que causou desgosto em você. Se tiver sido uma falha minha, eu tento corrigir para as próximas aulas, tá bom? Muito obrigado a você que teve a paciência de me acompanhar até aqui. Deixe seu comentário, inscreva-se no canal, deixe o gostei ou não gostei, use a aba de comentário, compartilhe esse vídeo com seu círculo de amizade, isso é muito importante, e deixe aí suas dúvidas. Meu nome é Marcos Vinícius, muito obrigado. Esse foi mais um vídeo aí do canal do Lar dos Humildes. Prestigie o canal, que é um serviço muito interessante de informações. Tem outros vídeos aí muito interessantes, tá bom? Estamos numa pandemia, então se você sair de casa, cuidado. Use a máscara correta, máscara que tem que cobrir nariz e boca e não o queixo, tá? O queixo também, mas não pode deixar de cobrir nariz e boca. Cuide-se, lave as mãos, procure não se aglomerar, coloque sua vacina em dia, vacine-se, porque isso é muito importante, tá bom? Beijo no coração, amemo-nos como Jesus nos amou. Tchau.